Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que jogando ontem à noite em Nova Prata, perdeu pelo placar de 1-0 para a equipe do Nova Prata. Esse jogo era para ter acontecido há 15 dias atrás, né? A equipe do Nova Prata quis adiar e esse jogo aconteceu ontem à noite e veio a derrota do Clube Esportivo. Claro que o Esportivo continua na quarta colocação hoje, depende só de si para se classificar na próxima fase, mas aí vai a Santo Ângelo jogar na próxima sexta-feira, na última rodada, precisando da vitória, se não quiser depender de outros resultados para se classificar. O jogo ontem à noite foi muito ruim, o Esportivo não conseguiu se encontrar, alguns desfalques, né? Rafael Xavier não está lesionado, Guilherme suspenso, Fernandinho não pode jogar por questões contratuais, então o Esportivo sofreu bastante e aí veio a derrota por 1-0, veio o gol e não conseguiu reagir, não conseguiu fazer outro gol. Mas como eu falei, né, a equipe do Esportivo depende só de si para se classificar. Não, a boa notícia, né, que não tem como cair dependente de qualquer resultado, de qualquer derrota. A equipe do Panambi e do Nova Prata se enfrentam, então uma dessas duas ou o Tupi serão rebaixados. O máximo que pode acontecer com a equipe do Esportivo é não se classificar para a segunda fase da divisão de acesso. Mas falando do jogo ontem à noite, né, nós estivemos por lá e conversamos com o Tonho Gil, técnico da equipe do Nova Prata. E hoje a nossa equipe deu a volta por cima daquele resultado que nós tivemos no último jogo, uma equipe muito mal, muito aquém, muito... E hoje os jogadores jogaram contra o espírito. Se permanecer esse espírito, a gente tem chance de ir lá em Panambi e buscar resultado. Está passando por isso, agora ter que ir lá em Panambi, podíamos estar numa situação muito melhor, mas deixamos acontecer. E no futebol não tem um si. Passou, vamos pensar no próximo agora e tentar ir lá, né? No mínimo um empate, que aí a gente não cai, né? E daqui a pouco tentar, né, vencer. Se a gente vencer, estamos classificados. E o técnico da equipe do Esportivo, Benhur Pereira, também faz a avaliação dessa derrota por 1-0 da equipe Nova Prata. Que a gente sabe que é natural, o campo é uma extensão menor, então garantiu muito choque, né? Eles usaram muito essa questão do choque e eles foram mais fortes. Infelizmente, nosso ataque, nós não temos aquela referência ou jogadores que possam ser mais ofensivos, né? E principalmente de jogo de choque, não de velocidade nós temos, mas aqui para dar velocidade foi no início do jogo, depois não conseguimos. E agora é nos preparar. Desde que eu cheguei aqui sempre foi 7ª, 8ª, agora é a segunda rodada em quarto, só que nós temos que estar ligado que vai ser um jogo decisivo, o torcedor vai vir com muita força e cabe a nós jogar e tentar fazer o máximo possível. A última rodada da divisão de acesso acontece na próxima sexta-feira, todos os jogos às 15h30, e aí conheceremos os 5 classificados, os 2 que escapam do rebaixamento e a equipe que cairá pelo Grupo A para a 3ª divisão do futebol gaúcho. Então vamos conferir como será a última rodada da divisão de acesso. Santo Ângelo contra o Esportivo, Brasil de Farroupilha contra São Luís, Tupi contra o Glória, Nova Prata contra a equipe do Panambi. Pelo Grupo B, Santa Cruz contra o Inter de Santa Maria, Rio Grandense contra o Rio Grande, a equipe do Pelotas enfrenta a equipe do São Gabriel. O Esportivo deve viajar ainda amanhã para Santo Ângelo, se concentrar para esse jogo, né, decisivo. Se o Esportivo não vencer e tiver combinações de resultados, e o Esportivo for eliminado, termina o ano para o Clube Esportivo. Não deve participar no segundo semestre das tradicionais copinhas e voltando a disputar a divisão de acesso apenas em 2016. Então ficamos na torcida, né, que não termine o ano do Esportivo e que consiga um bom resultado em Santo Ângelo e siga ainda tentando aí o acesso para a 1ª divisão do futebol gaúcho. Pelo BGF, depois de quase 15 dias sem jogar, volta às quadras amanhã à noite em Carlos Barbosa contra a equipe da ACBF. Um clássico, já que se tornou aqui da Serra, o BGF já venceu lá dentro do Carlos Barbosa, mas sabemos de todas as dificuldades que tem esse jogo. Ontem, mais uma vez, a equipe do Vander treinou numa quadra maior, 20x40, as mesmas dimensões da quadra em Carlos Barbosa, mostrando jogadas, repetindo, saída de bola, enfim, tudo o que pode acontecer no jogo de amanhã e, claro, torcendo que possa vir uma vitória da equipe da BGF. E nós, acompanhando o treino de ontem da equipe da BGF, conversamos com o Vander, que ele faz aí um pequeno comentário desse jogo contra Carlos Barbosa. Mais esse jogo, né, mas depois da vitória dentro de casa a gente não deixou a peteca cair. Eu tenho consciência
e meu grupo tem uma responsabilidade muito grande, né, com esse jogo lá em Carlos Barbosa. E deixei bem claro para eles que é um jogo, somente um jogo, né, e que a gente não está se tratando de decisão. Então eu começo com os 13, preciso terminar com os 13 e preciso que eles estejam com foco muito lá em cima, né, tendo atitude de fazer um grande jogo e dar continuidade ao campeonato, porque é um jogo diferente, sim, né? Um jogo de risco pode ser considerado também. O importante é que a gente esteja bastante concentrado e consiga fazer um jogo com um nível bastante elevado e o nível de competitividade lá em cima. O jogo acontece às 20 horas amanhã, né? E depois o BGF volta a jogar novamente no sábado aqui em Bento Gonçalves contra o São Luís Gonzaga. Então, final de semana bastante corrido, joga quinta e sábado. E tomara aí que consiga, né? O BGF está invicto e 100% no estadual da Seror. Quem sabe vem mais um empatezinho, Carlos Barbosa, e claro, uma vitória contra a equipe do São Luís Gonzaga. Pelas competições amadoras aqui de Bento Gonçalves, final de semana é de folga geral. Aquele jogo que estava atrasado entre Só Canelas e Grande Crush não irá acontecer, porque não tem mais chance nenhuma nem de classificação de ambas as equipes. Então a secretaria decidiu por não realizar esse jogo. Então Só Canelas e a equipe do Grande Crush jogaram uma partida a menos na Copa Amizade. Pela Libertadores também, as equipes do Rosário e do Barracão, as mais perto aqui, né, não jogam, folgam, mas a rodada da Libertadores acontece normalmente, e aí nós vamos ficar atentos, né, que quem ganha, como fica a classificação mesmo com a folga do Barracão e da equipe do Rosário. Mas a maior novidade das competições amadoras é ontem a notícia que andamos especulando, é que para o Distrital de Futebol de Campo, que acontece apenas no segundo semestre aqui em Bento Gonçalves, possa ser liberado 3 atletas de outras cidades. Por muitas vezes já falei isso aqui, já comentei da necessidade, da importância de ter jogadores de outras cidades jogando aqui em Bento Gonçalves, e provavelmente esse ano deve acontecer. Jogadores virão, equipes poderão buscar em outras cidades atletas para reforçar as suas equipes, tá certo? Então quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br, e quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br, e eu volto aqui na sexta-feira repercutindo esse finalzinho de semana e, claro, o jogo da equipe da BGF contra a equipe da ACBF, e tomara que venha uma vitória. Então, um bom restinho de semana a todos e até sexta-feira.